Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Sejam todos bem-vindos, Deus abençoe a vida de todos. Nesse mês de janeiro, nos domingos, vamos estar falando sobre maratona de fé. Todos nós queremos ter muita fé, mas quando passamos por algumas coisas, colocamos a nossa fé em xeque. Quando passamos por algumas dificuldades, às vezes até fraquejamos na fé. Mas o bom é que Deus, na sua infinita misericórdia, quando a gente retorna a Ele, quando a gente faz como Pedro: Senhor, eu estou afundando, Deus estende a sua mão e te levanta de novo. Hoje de manhã eu até falei assim, para mim falar de maratona de fé, esses dias está tendo uns dias bons. Né, meu bem? A nossa fé está sendo exercitada lá em casa, irmãos. Mas glória a Deus por isso, porque Deus está nos treinando para levar para um patamar diferente. Os meninos até 10 anos. Ou não vieram. Não vieram, estava ali. Irmãos, e o pastor Evandro está de férias, né? Então nos domingos nós vamos estar aí compartilhando com os irmãos um pouquinho sobre maratona de fé. E talvez vai ficar até um pouco contraditório o que eu vou falar de início, porque muitas pessoas creem, mas não têm fé. Parece estranho. Tem muitas pessoas que creem em Deus, mas não têm a fé em Deus. E o crer vem sempre antes da nossa fé. A fé nunca vem antes do crer, porque nós sempre precisamos crer antes de exercitar a nossa fé. Crer é um verbo. Eu creio, tu crês. Crer é um verbo, e todo verbo exige uma ação. Então, quando nós falamos em crer, qualquer um pode crer em qualquer coisa. Crer é acreditar, é dar crédito. Por exemplo, você está com 10 mil reais na conta e fala: vou lá em São Paulo fazer eu creio que eu posso ir em São Paulo fazer uma compra, pegar um voo e ir. Se não for comprar muita coisa, você consegue ir em São Paulo e fazer a sua compra. Agora, quando nós falamos de fé, é uma coisa diferente. Fé é a parte executiva do crer. Fé é um resultado daquilo que você coloca em prática a partir do momento que você crê em algo. Olha o que a Bíblia diz em Tiago 2,19. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e estremecem. Crê em Deus, até os demônios creem. A diferença de nós para demônios, que os demônios nunca vão colocar a fé em prática e obedecer os princípios da palavra, mas nós temos essa oportunidade. Então, o crer, a fé é a parte executiva do crer. Primeiro você crê, depois você vai colocar a fé em prática. Hebreus 11, versículo 1, a Bíblia diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, para nossa fé funcionar, ela tem que ter uma base.
E a base para a nossa fé ser verdadeira é a palavra de Deus. Por isso que os demônios creem e estremecem, mas eles não praticam a base, os princípios bíblicos. Então eles não vão poder colocar a fé em ação. Então a nossa fé, ela precisa estar baseada em algo. Em quê? Na palavra. Então todas as vezes que você fala que você tem fé em alguma coisa, você precisa visitar a Bíblia. Porque se a Bíblia não falar, não te der uma base, não é fé. Você pode crer e é um pensamento positivo. A fé é o firme fundamento. Qual o firme fundamento do cristão? Bíblia. Está vendo que tem diferença entre crer e ter fé? Você não chega até a fé sem antes crer. Mas você pode crer e não alcançar a fé. Porque nós precisamos ter o fundamento bíblico para ter fé. Quantas pessoas creem em tantas coisas e falam até que tem fé, mas só que se a Bíblia não falar, não é fé, irmãos. A fé tem que ter o fundamento. O fundamento é a palavra de Deus. Você não pode ter fé se ela quebrar princípio. Você pode crer, você pode acreditar. Você pode entrar no seu carro aqui e crer que você vai chegar em Vitória. É só você entrar e ir. Agora você pode entrar aqui e orar, que a Bíblia diz no Salmo 91:10 que Deus dará ordem aos seus anjos ao teu respeito. Aí você crê e põe a sua fé em ação, porque você tem base bíblica para isso. Então, por que as pessoas erram muito? Por que as pessoas depositam a fé aonde a fé não existe? Por falta de conhecimento. Por isso que Jesus disse assim: o meu povo foi levado cativo porque faltou conhecimento. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. A verdadeira fé precisa de um fundamento, uma base, e a base se chama Bíblia. Nós, cristãos, gostamos muito das promessas de Deus. E é bom mesmo? Quem não quer desfrutar das promessas, das bênçãos contidas na palavra? Só que toda promessa vem embalada com um princípio a ser cumprido. Toda promessa bíblica, ela vem embalada com um princípio bíblico a ser cumprido. Por isso que, quando nós cremos, nós exercitamos os princípios que nos levam a ter uma fé em Cristo Jesus. Tiago 1:22, a Bíblia diz assim: sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Está vendo que você pode ouvir e crer, mas não colocar em prática? Se você está aqui nessa noite, é porque você crê em Deus. Só que o desafio nessa noite que o Espírito Santo tem para as nossas vidas é nos levar a um nível de fé mais profundo. E sede cumpridores da palavra. Coloquem em prática aquilo que vocês creem. E não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Por que umas pessoas ouvem e a vida dela vai, outros do seu lado ouvem a mesma palavra e a vida não vai? Porque toda promessa vem embalada com um princípio a ser cumprido. Nós precisamos cumprir os princípios. Quando nós cumprimos os princípios, Deus cumpre as promessas.
É aí que a nossa fé tem que entrar em ação. Se você quer saber se você tem realmente fé, você tem que olhar se você está praticando o que a Bíblia manda praticar. Porque talvez você crê, igual os demônios, crê e estremece, mas você não pratica os princípios. Hebreus 11:6, a Bíblia diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. A Bíblia não diz que sem crer é impossível agradar a Deus, porque se só crer agradasse a Deus, os demônios agradariam a Deus, porque eles creem. Estão entendendo, irmãos, a diferença? Existe essa diferença, porque nós falamos o tempo todo em crer e ter fé. Só que o crer, ele tem que existir. Você só crê em algo que você conhece. Você precisa de crer para você caminhar na fé. Você precisa de crer e começar a exercitar os princípios para você andar na fé. E você precisa de crer naquilo que a palavra disse. Os discípulos olharam e falaram assim: um monstro. Deus falou assim: sou eu. Pedro falou assim: se é o Senhor, manda ir ter contigo sobre as águas. Jesus falou assim: pode vir. E Pedro? As pessoas falam assim: ah, Pedro afundou. Não, Pedro foi o único que caminhou sobre as águas. Mas porque a palavra de Deus foi liberada? Jesus falou assim: sou eu, pode vir. Se a palavra falar com você, pode ir que você vai caminhar sobre as águas. Se Deus falou que vai abrir uma porta, apenas exercite os princípios, porque a porta vai se abrir na sua vida. Se Deus falou que vai restaurar, apenas obedeça a palavra, porque Deus vai restaurar. A Bíblia diz em Isaías que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Como o pastor sempre diz, Deus falou, vira lei. Então, se Deus te trouxe aqui nessa noite, é porque Deus quer que você ande sobre as águas. Deus quer te levar para um outro nível. Deus quer te levar a ter uma fé imparável. Deus quer te levar a conhecer o sobrenatural. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois aquele que dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa, ou é galardoador daqueles que o buscam. Deus presenteia quem o busca. Deus presenteia aqueles que colocam a fé em ação. Quer viver no sobrenatural? Comece a praticar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês muito claro, para vocês entenderem. Quem crê que o dízimo e a oferta é uma porta que abre as janelas do céu para a sua vida? Se você realmente crê, levanta a sua mão assim. Só que não basta você crer, se você não for dizimista e ofertante, você não vai colher as promessas. Está vendo a diferença de crer? Você tem que ter fé para praticar. Você crê, mas a fé te leva a praticar. E só crer não basta. Porque se você crer e não trouxer o seu dízimo e a sua oferta, você não vai desfrutar das promessas contidas no dízimo e oferta. Está vendo que a fé é o exercício, é praticar aquilo que você crê? A fé é você estar enfermo e Deus falar que vai te curar e você conseguir descansar em Deus, porque você vai ser curado. A fé
É você estar com a vida, com um casamento destruído, e você fala assim: Senhor, restaura o meu casamento. Só que aí você mudar o comportamento dentro de casa. Porque não adianta você falar que vai exercitar a sua fé para Deus restaurar um relacionamento, se você continua tratando seu cônjuge mal. Então você pode crer que Deus pode fazer, mas você não tem fé para praticar. Deus quer nos levar a um nível de fé mais elevado. Deus quer nos levar a ver coisas que nós nunca vemos. Deus quer nos fazer conhecer coisas que só a fé nos leva lá. A Bíblia é a base para desenvolvermos a nossa fé. Por exemplo, algumas pessoas acreditam em Buda, outras pessoas acreditam em dinheiro, outras em deuses estranhos, e depositam a sua fé naquilo. Só que aí hoje você está entendendo que aquilo lá não é fé, é apenas acreditar. Porque só é fé se a Bíblia te der a base. Por exemplo, a Bíblia diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Se a Bíblia condena você ter outros deuses, e você falar que tem fé em Deus estranho, não é fé, você pode acreditar, mas a Bíblia não te dá respaldo para você exercitar a sua fé. Fé é o exercício da Bíblia, da palavra de Deus. A sua atitude pode elevar a sua fé e você viver face a face com Deus. Por exemplo, todo crente quase fala isso. Nós cremos tanto no poder da oração e oramos tão pouco. Então não basta crer no poder da oração, tem que praticar. Aí você coloca a sua fé em ação. Somos meio estranhos, não somos? Crente é um povo um pouco estranho às vezes, irmãos. As pessoas acreditam em Buda, depositam a fé, só que isso não é fé, eles podem acreditar, mas não tem resposta. Fé é o que a Bíblia diz. Se você está diante de situações, se você está vivendo algumas coisas que precisam ser resolvidas, corre para a palavra. Corre na palavra. Eu creio que honrar pai e mãe vai me fazer viver mais tempo nessa terra, mas você não honra. Então você crê, mas você tem que praticar. Isso é fé. Porque a Bíblia diz: honra o teu pai e tua mãe para que prolongue os seus dias sobre a terra. É o primeiro mandamento com promessa. Está vendo que tem uma promessa e um mandamento junto? Cumpre o mandamento, desfruta da promessa. Irmãos, fé não é fácil. Ter fé não é fácil. Ter fé na abundância é uma coisa. E ter fé na dificuldade? Ter fé quando você olha para um lado e para o outro não vê saída nenhuma. Por isso que ninguém explica a fé. Não tem como medirmos a fé. A fé é algo que não se mede. Mas aqui, ter fé na abundância, maravilha. E você exercitar e tentar descansar o seu coração em Deus, em meio aos problemas. Não é fácil. Hoje, nós estamos falando de fé, temos a Bíblia.
olhamos para a Bíblia, Deus fez isso, Deus fez aquilo, abriu o Mar Vermelho, prosperou Salomão, Deus fez. E quando nós vamos lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1, porque nós temos aonde basear a nossa fé. Agora você imagine Deus falando com você, e você tem que ter certeza que Deus está falando, para você não tomar a decisão errada. Porque hoje, se você falar que Deus falou com você, mas a Bíblia não falar, Deus não falou. Porque Deus só fala comigo e com você o que já está na palavra. Gênesis 12, 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Você já imaginou se não fosse Deus falando? Abraão tinha que ter muita convicção, mas muita sintonia com Deus. E outra coisa, sai da sua casa e começa a caminhar pelo deserto. Deus às vezes nos desafia a caminharmos por lugares que nós não conhecemos. Deus nos desafia a fazermos coisas desconhecidas aos nossos olhos. Agora imagine Deus falando assim: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Por que que às vezes nós vamos em alguns lugares ou falamos algumas coisas, vem aquele pesar no coração? Porque quando nós desobedecemos a palavra de Deus, o Espírito Santo nos constrange. E a Bíblia diz também que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Quando a bênção vem da parte de Deus, ela não traz dores. Então, se você está vivendo algo que está te trazendo dor e sofrimento, não é da parte de Deus. A ordem de Deus em Gênesis 12 tem 3 elementos: sair da terra, sair da parentela e da casa do pai. Em Gênesis 12, 1, Deus fez 3 exigências a Abraão. Abraão, sai da sua terra, sai da sua zona de conforto, sai de onde você está acostumado, sai do meio das suas amizades, sai do meio da sua parentela. Eu vou acabar com a sua zona de conforto. E sai da casa do seu pai também. A ordem tem 3 elementos. Aí depois a promessa tem 7. Deus falou assim: Abraão, sai, depois eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o seu nome, tu serás uma bênção. Se você continuar lendo o texto, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. 3 exigências. Sete promessas liberadas. Mas por quê? Abraão podia crer, falar para a família: Deus falou comigo, e não sair da casa dele. O que levou Abraão a sair
foi a fé. É isso que a fé faz com você. É isso que a fé faz comigo. Nos leva a sair da zona de conforto. Mas olha o que Abraão fez. Deus falou assim: sai da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai. Olha o que Abraão fez. Deus mandou que ele saísse da terra e da parentela. Mas quando Abraão saiu, levou o pai e Ló. Às vezes ouvimos a Deus, entendemos a promessa, aquilo que Deus já preparou para você, e você quer agregar pessoas à sua vida. Muitos querem andar com Deus, mas levam uma bagagem devida, levam práticas da velha vida. Em momento nenhum Abraão estaria desonrando seu pai se ele não levasse, porque foi a palavra de Deus que falou. Só que Abraão levou o pai e o sobrinho. Irmãos, não tem como nós andarmos com Deus carregando atrás de nós o que Deus não pediu para levar. Não tem como você ter uma caminhada com Deus querendo trazer coisas do mundo. Não tem como você ter uma caminhada com Deus querendo práticas mundanas na sua vida. Sempre que você carregar uma bagagem devida, você vai ter resultados indesejados. Abraão entendeu e saiu, mas levou quem não devia. E aí começou pelo caminho afora. Houve uma grande fome, Abraão foi parar onde? No Egito. Outro erro de Abraão. É o nosso pai da fé. Mas nós precisamos de aprender. Ele foi para o Egito sem orientação de Deus. Gênesis 12:10. É porque eu não deixo nada lá, eles têm que... Gênesis 12:10. E havia fome naquela terra. Abraão, pois, desceu ao Egito para peregrinar ali, porquanto era grande a fome da terra. Abraão foi para o Egito sem consultar a Deus. Chegou lá. Olha o que uma atitude sem consultar a Deus pode causar nas nossas vidas. Quando ele chegou lá, a primeira coisa que ele fez, falou que a esposa era irmã. A Bíblia diz que um abismo nos leva a outro abismo. Um erro sempre te conduz a outro erro. Porque quando nós erramos, às vezes queremos consertar o erro com outro erro. E quando Abraão chegou, Faraó fez o quê? Vem para cá. Irmãos, olha o que uma decisão fez. Ele foi para o Egito sem consultar a Deus, por causa da fome. O Deus que falou com ele, sai da sua terra e do meio da tua parentela, não ia sustentar Abraão. Mas isso muito nos alegra, porque o homem é pai da fé. Então quando nós erramos, Senhor, tem de misericórdia. Os grandes da fé também erraram. Por isso que hoje Deus nos convida para um novo nível de fé. Faraó mandou buscá-la, vem para cá. Quando Abraão caiu em si, ele falou assim: eu preciso de corrigir a minha rota. Está igual o filho pródigo. Quando caiu em si, falou assim:
Os funcionários do meu pai têm o que comer, eu estou aqui comendo comida de porco. Só que a misericórdia de Deus, ela é tão grande, irmãos, mas tão grande, que ela te dá o direito de se arrepender agora. E a restauração, ela é agora. Só que a restauração diante de Deus é agora, mas algumas consequências do seu erro você vai carregar. O por isso que Deus falou, fala de novo, Senhor. Tem que fazer igual Gideão. Senhor, molha só a manta. No outro dia eu falei assim, molha só a grama, para mim ter certeza que é o Senhor. Irmão, se tem dúvida no seu coração, não faça, busque a Deus. Gênesis 13, 1. Abraão falou assim, eu preciso de corrigir a minha rota. Gênesis 13, 1. Subiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, levando a sua mulher e tudo que tinha, e Ló o acompanhava. Por que a Bíblia dá um destaque para Ló? Ali o pai de Abraão já tinha morrido. Subiu com a sua mulher e com tudo que tinha, vírgula. Aquela vírgula ali é um sinalzinho de mais. Mais o que ele não era para ter levado atrás dele. Sempre que você carregar na sua vida algo que Deus não falou para você levar, aquilo ali sempre vai te causar problema. E aí, se a gente for continuar lendo, Abraão chega no lugar, na terra prometida. E o que aconteceu? Com a carga que ele levou atrás dele, começou a brigar os pastores de Ló e os pastores de Abraão. E Abraão falou assim, ó Ló, não tem como nós andarmos mais juntos. Não tem como mais nós caminharmos na mesma direção. Nós estamos falando de uma trajetória de fé. Nós estamos falando no mês que nós vamos exercitar a nossa fé. E aí, Abraão falou assim, Ló, chegou a hora. Irmãos, não reclame daquilo que você permite. Você nunca pode reclamar do que você permite. Abraão não reclamou, mas Abraão chegou um momento que ele falou assim, te tirei, agora nós vamos ter que dividir, você vai ter que ir para um lado e eu para o outro. E Abraão chegou para Ló e falou assim, escolhe a parte que você quer. Porque Abraão não podia reclamar daquilo que ele tinha permitido. Você não pode reclamar da vida que você está levando, se você permite. Você não pode reclamar dos seus relacionamentos se você não sabe tratar as pessoas. Você não pode reclamar de perder o emprego se você é um péssimo funcionário. Nunca reclame daquilo que você permite. Gênesis 13, 9. Olha o que Abraão falou. Gênesis 13, 9. Porventura não está toda a terra diante de ti? Rogo-te que te aparte de mim. Se tu escolheres a esquerda, irei para a direita. Se tu escolheres a direita, irei para a esquerda. Por quê que Abraão permitiu Ló, sendo sobrinho dele, escolher? Primeiro, aquilo que Deus prometeu para você
não adianta ninguém tentar tomar, é seu. Ele sabia que Ló podia escolher o que ele quisesse, mas o que Deus já tinha prometido para ele era dele. Não tente ajudar a Deus. Quando Abraão foi tentar ajudar a Deus, nasceu Ismael. Até hoje tem problema. Porque se você ler o texto, quem não conhece, que Abraão falou que ia dar um filho a Sara, e como ele já era velho, ele se deitou com a funcionária, com a criada dele, e nasceu Ismael. Só trouxe problemas. Não precisa tentar ajudar a Deus naquilo que Ele te prometeu, apenas siga, apenas obedeça, apenas caminhe. Gênesis 13, 14 e 15. Irmãos, aleluia. O que Deus prometeu para mim e o que Deus prometeu para você, não adianta ninguém querer tirar das nossas mãos. É nosso. O único que pode retardar ou cancelar a bênção é você mesmo. Agora as pessoas não podem. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levante agora os seus olhos e olha desde esse lugar onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda a terra que vês, te hei de te dar a ti e a tua descendência para sempre. Sabe o que Deus estava falando com Abraão ali? Quando eu mandei você sair da sua casa, você não questionou para onde você ia. Você foi. Agora eu também não vou demarcar as suas terras. Pega onde você quiser. Você me obedeceu lá atrás, agora escolhe o que você quer. A sua obediência vai te levar a conquistar coisas que os seus olhos não conseguem ver, que a sua mente não consegue imaginar. Porque toda a terra que vê, hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Não tente ajudar a Deus. Não carregue atrás de você Ló. Se Deus falou que é para você ir sozinho, vá sozinho. Porque quando Deus queria que andasse de 2 em 2, Ele falou com os discípulos: sai de 2 em 2 pelas casas pregando o Evangelho. Tem coisas que é de 2 em 2, tem coisas que é você e a sua família, tem coisas que é para você. A fé é o resultado da prática daquilo que você crê, fundamentado na palavra. Aonde você está precisando chegar? Qual o exercício você tem que fazer hoje na sua fé? Quais princípios estão parados na sua vida, impedindo que a promessa seja liberada? É você e Deus. É você e Deus. O que parou na sua vida, meu irmão e minha irmã? O que você está carregando atrás de você que Deus falou para você não carregar? Por que você acha que a sua vida parou no tempo? Por que você acha que tudo que você põe a mão não funciona? A palavra, céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará. A palavra de Deus não passa. Hoje é o dia que o Senhor te desafia a entrar num nível de fé diferente. Quer ter coisas que você nunca teve? Faça coisas que você nunca fez.
sempre dentro da palavra. Porque todas as vezes que você fizer coisas que você nunca fez, que não tiver na palavra, as consequências não serão boas. Toque em Jesus nessa noite pela fé. Mergulhe num nível de fé. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. A mulher do fluxo de sangue, se eu pelo menos tocar nas vestes dele, serei curado. Ela creu, mas a fé dele levou ela até ele. Saia do lugar que você está hoje e movimente em direção a Deus. O centurião de Cafarnaum, mestre, o meu criado está enfermo. Se você ler o texto, Jesus falou assim: eu irei lá curá-lo. O centurião falou assim: não, mestre, não sou digno que entreis na minha casa, mas libera uma só palavra e o meu servo será curado. Se eu tocar nas vestes dele, eu serei curado. 38 anos com fluxo de sangue, quem é mulher sabe. Senhor, eu não sou digno de que entreis na minha casa, manda uma palavra. Está vendo o que a Bíblia diz? Manda uma palavra. Uma palavra, a palavra para a sua vida tem que sair daqui de dentro. A palavra para a minha vida tem que sair daqui de dentro. Senão é palavra de homens. E o que funciona é a palavra de Deus. Talvez você não está entendendo hoje o que Deus está fazendo com você. Talvez você não consegue compreender o que você está passando. Talvez você tenha até escutado a voz de Deus, mas na sua mente está meio confuso. Por mais que você não compreenda os caminhos que Deus está te levando, mergulhe em Deus. Vou precisar desse. Por mais que você não compreenda os caminhos que Deus está te levando, mergulhe nos caminhos de Deus, mergulhe na palavra. Dá um passo de fé hoje em direção às promessas. A Bíblia diz assim: olha onde você caiu. Volta lá atrás e olha onde você caiu. Se levante, conserte a sua vida e siga. Aonde que a sua vida parou, meu irmão e minha irmã? Aonde foi que você errou? Aonde foi? O que você precisa nessa noite? Saia do lugar que você está. Mude o seu comportamento, mude as suas atitudes, mude o seu jeito de ser. Aprenda mais da palavra. Se você não é dizimista, você não desfruta das bênçãos contidas no dízimo. Se você não honra o seu pai e sua mãe, você não vai ter vida longa, você não vai desfrutar de uma vida abençoada. Se você não honra o seu cônjuge, você não vai ter o melhor casamento do mundo. Aonde foi que você errou? Talvez você não entende os caminhos de Deus. Apenas obedeça. Abraão não tinha a palavra. Nós temos a palavra que Abraão viveu.